Mas que bom que você está aqui hoje, nessa noite, nesse tempo. E nós vamos dar prosseguimento aí com a nossa série de mensagens. Aquilo que a gente tem conversado, nós estamos falando sobre regenerar. É a série que nós estamos aí. Já peço que você abra a tua Bíblia aí comigo em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 4 em diante. Só para você que está chegando aqui agora e talvez está acompanhando a gente, seja aqui presencialmente ou online, regenerar, o que significa regenerar? É uma palavra mais de uso técnico, vamos dizer assim, usado mais na medicina, para falar sobre tecidos, sobre a sua pele, ou até mesmo um órgão que sofre algum tipo de dano, um corte, e aí o próprio corpo, as células do seu corpo, eles começam um processo de regeneração, começam a cuidar daquele corte, cuidar daquele ferimento. Algo aconteceu ali naquele tecido, naquele órgão, e as próprias células do seu corpo começam a regenerar. Então é uma palavra mais de uso técnico da medicina, mas tem tudo a ver com o que a gente tem vivido aqui no nosso tempo. Depois desse mundo, ainda não depois, né? Durante essa pandemia na qual nós estamos atravessando. Tem muita gente que já está encarando como o fim dela, mas na verdade nós ainda estamos nesse processo. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, mas a gente vê muita gente já não ligando tanto para isso, não levando tão a sério, mas isso é muito sério. E tem implicações para a nossa vida, de forma emocional, forma financeira, forma pessoal, de forma da nossa família, de saúde, enfim, todas as áreas da nossa vida foram afetadas. E não importa se você foi muito ou pouco, todos nós fomos afetados por isso. Todos, não tem um ser humano nessa face da terra que não foi afetado por isso. Então, essa série de mensagens é para você, e tem sido já muito especial, eu tenho recebido um feedback incrível de vocês, como tem sido bom, e eu espero que seja cada dia melhor ainda, e que Deus fale muito aos nossos corações hoje. Porém, nós também estamos no mês de setembro, um mês que a gente conversa, um mês característico no nosso país, que nós falamos sobre depressão, que talvez hoje seja a pior doença, junto com o câncer que nós temos hoje no mundo. Ela mata mais do que o Covid-19. Então, só para vocês entenderem o grau, e não é apenas uma morte, mas é literalmente a pessoa vai morrendo, e às vezes essa morte dura anos, e não é apenas uma morte do indivíduo, mas da sua família, vai adoecendo junto. Então, a gente lida com isso, ou talvez você que está com depressão, alguém na sua família tem depressão, ou você lida com pensamentos depressivos, e de alguma forma, você por essa pandemia, você se viu ansioso. Ou aconteceu só comigo, que ficou ansioso em alguns momentos. Eu creio que atingiu todo mundo. Ansiedade, alguns de nós desenvolveu aí uma ansiedade crônica, outros estão vivendo síndrome do pânico, outros viveram diversos, vamos dizer assim, abalos na sua vida emocional durante esse período. E eu quero conversar então com vocês a respeito disso, mas só trazendo um número, um dado, só para você entender o quanto que isso é complexo. E aí eu até respondi, essa semana eu abri lá no meu Instagram, se você não me segue lá, me segue, não é propaganda do meu Insta, mas lá eu só posto coisas da igreja, e aí eu abri lá esses dias uma opção lá para fazer perguntas, né? E aí foi perguntas desde do mais simples até as perguntas mais literalmente cabeludas lá. E uma das pessoas falou assim: o que você acha dessa hipocrisia da igreja, do setembro amarelo aí, e que às vezes as pessoas só falam sobre isso nesse período? E eu achei muito interessante a pergunta da pessoa. E eu falei exatamente, eu sabia que não era o caso dela, mas a gente dá uma ênfase nesse período, porque tem uma fomentação da ideia nesse período, tem campanhas, então a gente toca mais no assunto, mas o ano inteiro a gente fala sobre isso. Eu trouxe o ano passado, no final do ano, uma série chamada Desintoxicando a Alma aqui na igreja, a gente conversou sobre isso também. Então o tempo inteiro nós estamos falando, é que agora nós estamos dando uma ênfase nisso também. Então, só respondendo para vocês, mas a cada 40 segundos, queridos, a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida no mundo. Gente, isso é muito triste. Você tem noção disso? Enquanto eu estou fazendo essa abertura aqui, já deve ter sido uns 3, 4 minutos. Pelo menos 5 pessoas já morreram enquanto eu estou fazendo essa abertura, tirando a sua própria vida. Gente, isso é muito triste.
E é muito sério. No nosso país, no Brasil, 33 pessoas tiram a sua vida todos os dias. 33. E para cada caso bem sucedido, se é que a gente pode dizer bem sucedido nisso, mais 20 pessoas tentaram. Então, para que uma pessoa, 33 pessoas morrem, para cada uma dessas que morrem, mais 20 tentam sem sucesso. Então isso aqui é um número grande. Isso aqui não é uma realidade de alguns. Aqui no nosso meio tem gente que está lidando com isso. Pura estatística, eu não preciso nem saber, mas eu também sei de pessoas que vivem isso. Ou talvez você passe por um tempo de desânimo. E eu tenho certeza que não é apenas essa mensagem de hoje, eu não tenho poder nenhum de transformação, mas eu tenho certeza que junto com essa série, junto com uma família de fé, eu tenho certeza que você tem tudo para você viver um renovo da parte de Deus, e é tempo de regenerar coisas na sua vida. Porque a depressão, ela mata. O tempo inteiro ela está matando a pessoa por dentro, emocionalmente, a sua saúde e os seus sonhos. Mas eu creio que Cristo é vida, é um Deus de vivos e não de mortos. E eu tenho certeza que a palavra de Jesus vai gerar vida dentro do teu coração. Seja aqui, seja assistindo pela internet, seja assistindo hoje, ou daqui 2 anos assistindo essa mensagem, eu não sei. Eu tenho certeza que o Espírito há de tocar no seu coração. Então, 1 Reis, versículo 19... eu vou ler a partir do versículo 1 só para você entender aqui o contexto. Mas a ênfase é no versículo 4. E diz assim então, 1 Reis 19, a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Contexto, só para você entender, para você não cair aqui de paraquedas. Acabe, um rei, Jezabel, sua esposa. Estamos aqui no Antigo Testamento. Elias teve aquele episódio no qual você tinha ali os profetas de Baal, tinha-se um altar, e aí eles fizeram ali quase uma Battle Royale ali, foi uma batalha ali em cima, e disse: olha, aqui quem pegar fogo, o Deus que lançar fogo dos céus, esse é o Deus verdadeiro. Obrigado. E aqui então a gente vê que os profetas ali de Baal, do rei Acabe, fizeram e nada aconteceu. E ali Elias orou e Deus mandou fogo do céu que se consumiu aquele sacrifício, aquele altar. E aí então ele pegou e matou todos os profetas. Um negócio, uma cena meio dark assim, um negócio meio sanguinário. Mas essa era a realidade naquele período. Então Acabe está conversando aqui com Jezabel, compartilhando. Essa mulher, Jezabel, nada contra, mas pensa numa mulher ruim, gente. Pensa numa mulher ruim, bicha ruim. O Acabe também não era flor que se cheirava, mas a Jezabel, ela o tempo inteiro estava maquinando a morte de Elias. Elias chegasse no pé do ouvido do Elias, falasse Jezabel, arrepiava da cabeça até o dedão do pé. Então, essa mulher é uma mulher terrível. Tem nada a ver com o gênero, ok? Tá bom, que senão hoje em dia é complicado, tem que explicar isso, a gente toma hate, ainda possivelmente está na internet. Mas nada com o gênero, mas a pessoa em si, Jezabel, estava o tempo inteiro fazendo a cabeça do seu marido para que ele a pudesse matar ou atentar contra a vida de Elias. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora não fizer com a sua vida o que você fez à vida deles. Então aqui Jezabel mandando, se fosse hoje era um áudio. Jezabel pegou o WhatsApp, mandou aquele áudio assim: olha, se até amanhã você estiver vivo ainda, meu camarada, eu não sou Jezabel da Silva. É basicamente isso que ela está querendo dizer aqui. Amanhã tu está morto, filho. É isso, mandou aquele áudiozinho maravilhoso para acordar o dia lá no WhatsApp. Então olha só, versículo 3, Elias teve medo quando ouviu isso, encheu-se de medo, e ele fugiu para salvar a sua vida. E o que me traz assim como mais interessante nesse momento, é que o cara que acabou de ver fogo caindo dos céus, Deus dando legitimidade para ele se desequilibra por um áudio no WhatsApp. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Que às vezes não é assim na nossa vida. Você está bem no dia, as coisas estão acontecendo, aí você recebe um áudio, você recebe uma mensagem no WhatsApp, a vizinha bate lá e te dá aquela notícia, e aí você já
derruba. Mas você acabou de ver no dia anterior, você veio no culto, Deus liberou palavras sobre a sua vida, ministrou coisas no seu coração, e aí do nada, um áudio te derruba, uma coisa te derruba, uma coisa te acaba com o teu emocional durante a semana. Isso é o que acontece aqui com Elias, e aí ele entra e vai para um estágio mais profundo do que meramente ficar triste com uma notícia ruim. Entrou no deserto, olha só, versículo 4, caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o quê? A sua morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Quero ler de novo a parte que ele está dizendo para Deus. Deus, já tive bastante, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois disso, se deitou debaixo da árvore e dormiu. Essa aqui é uma postura de alguém que já, presta atenção nisso, querido, já passou do estágio de meramente ter pensamentos depressivos e alguém que está vivendo uma depressão profunda. Alguém que está vivendo um desespero, porque o racional já não é mais o seu parâmetro. Ele foi tomado por algo que realmente dá medo, alguém está tentando te matar, isso realmente gera um medo, eu não sei qual é essa sensação, espero não experimentar isso nenhum dia, mas ele diante disso, mesmo já tendo enfrentado grandes batalhas como ele viveu, ele disse, Senhor, tira a minha vida. E aqui o texto é cheio de uma riqueza de detalhes que faz sentido para nós. A Bíblia sempre relata o deserto como um ambiente de transição, o ambiente de aprendizado, mas você vê aqui que ele caminha vagamente para o deserto. Aqui a ideia é de isolamento. A primeira coisa, quando a gente vê alguém já passando por períodos de pensamento depressivos, ou passando pela depressão, ou passando por alguma coisa que já está chegando num estágio de não ser normal, a pessoa começa a se desligar da vida, ela começa a ir para um espaço de solidão. O deserto é esse espaço de solidão. Talvez seja o teu caso aqui, você está diante dessa crise que nós estamos vivendo de pandemia, a gente literalmente foi se isolando. Vocês estão entendendo? A gente não ficou em isolamento. E para alguns aqui, talvez isso foi um alerta muito despercebido das nossas famílias, das nossas casas, dos nossos amigos. Sabe por quê? Antigamente a gente via assim, está vindo na igreja, está bem. Opa, fulano de tal ficou 3 domingos sem vir para a igreja, vamos mandar uma mensagem. Mas como que você faz esse tipo de interação se você não tem mais cultos presenciais? Está entendendo? A pessoa, você não sabe como que o outro está. O outro não te mandou mensagem, você não se encontrou, porque você não pode se encontrar com ninguém. Então a gente viveu um tempo de isolamento e as pessoas foram parando de conversar, parando de dialogar e foram cada vez mais se distanciando. E em nome do distanciamento social, a gente vai se afastando, vai se isolando. Não é já o fim, pastor, estou achando que eu dei uma isoladinha, mas eu não sei se eu estou passando por alguma coisa. Calma, vamos identificando. A primeira coisa é a gente começar naturalmente a gente se isolar. Então, a gente sai do meio da multidão e a gente vai perdendo a capacidade de convivência. Nós vamos nos desconectando da vida. O que eu conheço de gente que está se desconectando da vida nesse período? Porque as conexões já eram fracas, veio o isolamento, romperam-se todas as conexões. Todas as conexões. As conexões já eram fracas, o isolamento que nós passamos já foi o gatilho para alguns aqui. A minha pergunta é, quando foi a última vez que você sentou para conversar com alguém sobre a sua vida de verdade? Bater um papo de dizer como você está, como o seu coração, não é papo de, e aí o Corinthians, como está o Corinthians? Não, isso é papo de rua, é papo de busão, é papo de esquina, de amigo, de vizinho. Não, qual foi a última vez que você abriu o seu coração para dizer, eu estou assim, eu não estou lidando muito bem com isso, eu não estou sabendo partilhar isso. Esse momento que eu vivi nessa pandemia, eu não soube lidar direito. E quando a gente para de falar, rompe essas conexões, a gente vai se isolando e isso vai nos levando cada vez mais para um deserto existencial.
Não um deserto literalmente, mas um deserto existencial. E você começa a se esfriar fisicamente, emocionalmente, esfriar as tuas relações, esfriar espiritualmente, ao ponto de a gente se ver literalmente isolado no meio desse isolamento. Isolados no meio do isolamento. Geralmente, olha só, presta atenção nisso, isso não acontece de forma violenta, mas é gradativo. A gente desconecta dos amigos, da família, da igreja, das atividades físicas. Eu sou suspeito para dizer isso, né? Hoje eu vivo um novo estilo de vida. Mas teve gente que já não cuidava da sua saúde. Veio a pandemia, era o que faltava. E aí a pessoa desconecta de tudo, aproveitou para dar um up nessa pandemia e comer um monte de besteiras em casa. O quanto de vocês aqui, agora eu estou abrindo aqui a caixa de Pandora. O quanto aqui de vocês falaram, pastor, eu dei uma engordada aí, né? Alguns engordada está sendo bem simplista, né? Alguns aí deram um up literalmente. Mas eu entendo que alguns foram porque estavam tendo crises de ansiedade profundas. E aí descontavam aonde? Naquilo que literalmente dava um pouco de prazer, era a alimentação. Alguns foram se desconectando disso, como, olha só, presta atenção nisso daqui, queridos, pode parecer algo besta, mas teve gente que eu vi que foi se isolando, não entrava mais em live, não respondia mais mensagens, foi deixando os exercícios de lado. Gente, isso é caminhando para uma postura de morte. Desconectando dos amigos, da fé, da família, dos exercícios, o que vai sobrar no final disso? Quer dizer que alguém está sem esperança. Mas eu já não vou mais, não importo mais com isso. E olha só, é desculpa? Porque teve gente que conseguiu fazer exercício na pandemia dentro de casa. Eu vi gente conseguindo fazer exercício dentro de um apartamento de 40 metros quadrados. Eu acho que talvez você more aqui, talvez num espaço que é um pouquinho maior que 40 metros quadrados. Então o que quer dizer isso para nós? Não tem desculpa. E aqui eu não estou aqui para pegar leve com você, e nem para te vitimizar, eu estou aqui para que você possa acordar e tomar um chacoalhão da parte de Deus. Amém? Amém ou não? E começar a se preocupar com isso, com a saúde física também. Eu lembro de uma vez que eu estava numa palestra que foi o meu gatilho para mudar de vida. Que o pastor estava contando que ele tinha um mentor dele. E o mentor dele chegou para ele e falou assim, olha, eu não vou mais mentorear você, sabe por quê? Porque você está muito gordo. Ele falou, mas agora você é o quê? Gordofóbico? Você está segregando os gordinhos? E eu posso falar porque eu fui por muitos anos gordinho. Então eu tenho também meu lugar de fala. E aí ele fala assim, não. É que é o seguinte, eu já vi você magro e você não teve uma doença. O que você tem, você está descontando na comida as tuas crises. Você não está conseguindo lidar com as tuas coisas, você está engordando. E é o seguinte, se você é descontrolado diante de um prato de comida, quanto mais diante dos teus pecados. Essa tua gula demonstra que você não tem controle em nada na sua vida. Como que você quer mostrar para uma igreja que você tem controle sobre os seus pecados, se nem sobre um prato de comida, quando se coloca esfirra na tua frente, você consegue se controlar? Começa a controlar a tua vida. Começa a não olhar para o alimento e descontar nele. Você começa a ser o senhor das tuas ações. Estão entendendo? E aí naquela hora deu um gatilho nele, deu um gatilho na minha vida, e eu espero que esse gatilho aqui nessa noite aconteça para a tua vida em alguma coisa que está morrendo aí dentro. Para alguma coisa que você está deixando desleixado, para alguma coisa que já morreu e é tempo de regenerar aí dentro. Grava isso aqui que eu vou dizer para você. Talvez possa ajudar alguma outra pessoa. Quem tem pensamentos depressivos sabe o que eu vou falar agora. Quem está literalmente isolado torna-se um mero espectador da vida e um administrador do vazio. E essa dor é tão sufocante, sabe por quê, queridos? Administrar o nada dói. Grava isso. Administrar o nada dói. Não há palavras que consolem às vezes essa pessoa nesse momento. É angustiante. A própria dor que essa pessoa sente a sufoca. Talvez seja o teu caso que está aqui hoje. Você é um administrador do nada. Porque você um dia parou, talvez aqui, alguns de vocês talvez não tenham depressão ou pensamentos depressivos, mas alguns chegaram em um determinado momento da vida, da idade, que falou assim, eu estou vendo que eu não tenho nada. Porque essa pessoa olhou e falou assim, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego mais ou menos,
Eu tenho uma família, mas meu casamento está um negócio meio mais ou menos, meus filhos estão casando, estão indo embora, eu estou administrando, sabe o que? Agora estou administrando nada. Aí a gente acorda numa segunda-feira, a gente se sente vazio, se sente sem propósito. E hoje em dia isso não é mais coisa de velho, não. É gente com 60 anos, com 50, gente com 20 anos vivendo esse tipo de crise. Tem gente administrando nada, o vazio. E o problema é que isso dói. Você acordar e não ver propósito na sua vida. Propósito do que ser, do que fazer, vivendo crises existenciais. Aí a gente acorda numa pandemia dessa. Aí às vezes você está lá na sua casa, você não podia abrir o teu negócio, não podia ver alguém. E aí você não podia ir no shopping comprar uma bolsa. Você não podia ir lá na loja de carro para trocar a roda do seu carro. A concessionária estava fechada. Aí a gente vê que a gente não tinha mais o recurso da compra. A gente vê que a gente não tinha mais os restaurantes abertos. A gente viu que não tinha mais as academias. E aí quando a gente viu que tudo estava isolado, a gente viu que a gente era pobre. Essa semana eu vi uma notícia que foi o período que mais aumentou a compra de carros de luxo, foi durante o período da pandemia. Sabe o que é isso? Vazio existencial. É cansado de administrar o nada, isso dói. E a pessoa precisa preencher um vazio, porque não está plenamente viva. Está apenas respirando, literalmente por aparelhos. E utiliza do dinheiro, utiliza da compra, utiliza da estética, para apenas suprir talvez um desejo. Eu quero te dizer o seguinte, nessa noite, que tanto para aquele que tem depressão aqui, quanto para aquele que não tem, se a tua alegria é baseada nas circunstâncias e nas coisas que você possui, realmente você vai ser muito infeliz. E aqui é o caso de Elias. Elias olhou para a circunstância e disse: eu não posso ser feliz por conta da circunstância. Eu não posso ter, como que eu posso ser feliz com alguém querendo me matar? Esse era o dilema que ele estava vivendo. Então a minha pergunta para vocês hoje é, diante da tua circunstância, que eu não sei qual é a tua luta, dá para ser feliz? Dá para encontrar propósito na vida mesmo com a tua circunstância? E eu espero que você saia com essa resposta de hoje, aqui, que dá para ser feliz. Sem conexões com a vida é impossível a gente viver. Elias viveu um esgotamento pleno. Talvez seja o caso de alguns aqui. Está vivendo isolamento, esgotamento. No ano passado a gente fez, como eu disse, uma série aqui de mensagens, Desintoxicando a Alma. E o Craig Groeschel, que era o autor do livro, ele fala sobre a experiência dele, presta atenção nisso. Ele fala da experiência de viver num lar por 18 anos com uma família de fumantes. Os seus pais eram fumantes. Então ele cresce dentro desse ambiente e todo dia ele inalava a fumaça do cigarro dos seus pais. E aí o que acontece é que depois, quando ele fez 18 anos, ele foi para a faculdade. E aí quando ele foi para a faculdade, o primeiro dia de aula, ele entrou naqueles quartos, bem estilo americano, de república, né? E aí o cara falou assim: nossa, que fedor, cara, você está cheirando tabaco, cara. E ele falou: não, eu estou normal, cheiro normal, meu perfume e tal. E ele falou: meu, que absurdo, cara, que absurdo, você está muito fedido. O cara não entendeu nada, foi, tomou banho, seguiu a vida. E ele conta que ele ficou 6 meses sem ir para casa. Lá é mais complicado, ele morava numa costa e a faculdade era na outra costa. E aí, quando ele voltou para casa, ele entrou, quando ele abriu a porta, ele sentiu aquele cheiro e falou assim: meu, que fedor é essa casa. Ele olhou, até as paredes da casa eram meio amareladas, tipo, da quantidade de fumaça, sei lá o que acontecia lá. E aí ele viu o quanto que isso era tóxico. E eu quero dizer que a gente está inalando tanta coisa na vida, inalando o tempo inteiro. Nessa pandemia a gente recebeu tanta informação. Seja fake news, seja a palavra de toda hora surge uma vacina, surge toda hora, um aponta um número de casos, outro aponta outro, aí é briga de esquerda, é briga de direita, é briga por empresa, é boicote para não sei quem, aí vamos falar do âncora, aí acontece tal coisa. O tempo inteiro a gente está inalando um monte de informação e a gente não sabe porque a gente está surtando. A gente não sabe porque você passa o dia inteiro vendo porcaria na televisão, e a gente não entende por que a gente não sente, não entende uma angústia. Gente, eu lembro quando eu fui para o Nordeste, olha só, para o sertão do Mochotó. Gente,
é uma realidade que, assim, só quem foi lá para saber. Do lugar parecer um deserto, de você pegar assim no chão, a areia é igual a areia da praia. Não tem nada, não tem asfalto, não existe isso. E aí, você chegar na casa da pessoa, a casa da pessoa é um monte de galho que a pessoa fincou lá e fez os negócios, pegou barro e bateu. E parece um iglu a casa da pessoa. E nessa estrutura, casa sem divisão de cômodos, num ambiente mora todo mundo, você tem uma televisão lá. Porque a prefeitura deu uma TV, e lá fora tem uma antena parabólica na época que era maior do que a casa. Sem mentira, alguns de vocês viram, a Cris está aí, foi junto, viu, alguns de vocês, minha mãe estava lá, o João foi também. Gente, as antenas parabólicas eram maiores do que a casa das pessoas, e eles tinham uma TVzinha desse tamanho, e aí aonde que eles estavam assistindo? Assistindo novela. E aí a fala deles era, nossa, quando eu assisto assim, me dá uma angústia tão grande, porque é uma realidade tão longe da gente. Fica consumindo o tempo inteiro aquilo que é como se consumisse informação de algo que nunca, uma realidade que eles nunca chegaram a ter e vivenciar. E aí isso despertava no coração deles, queridos. Eu não sou daqueles pastores chatos, né? O cara só fica falando sobre bebida, tabagismo, pornografia e novela. Não, não entro nesse tipo de coisa, mas eu quero dizer é que o conteúdo que você está ali na novela, que está agregando para o seu coração, você não percebe, mas daqui a pouco você está torcendo para a mulher trair o cara mesmo, porque o marido dela é um chato para trair, para ficar com a mulher do outro cara. E você já está achando que aquilo é normal. Aí o cara fulano de tal está passando lá na Ipanema com um carrão e aquilo ali dentro do seu. Aí você olha para o teu carro, você vê um Siena. Aí você fala assim, rapaz, um Siena e um Porsche, o negócio é meio complicado, né? Pô, eu estou sentindo que a vida não está indo para frente. O tempo inteiro você está vendo no Instagram aí, o fulano de tal, que é digital, influencer, não sei das quantas, o cara que com 28 anos ficou rico, aí você está com 27 e você quer falar assim, poxa, como eu não cheguei nesse cargo ainda? Você está em ansiedade porque o mundo inteiro está dizendo muita fumaça você está inalando, muita informação, e aqui a gente é precoce, a gente pudesse nascer de 6 meses, a gente nasceria de 6 meses, para ter 3 meses da frente dos outros. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O mundo que a gente vive de informação, o tempo inteiro vai girando, é muita fumaça que a gente está inalando. É muita fumaça que a gente gera na vida dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque a gente começa a reproduzir nele pessoas iguaizinhas a gente. E a gente começa a ver a ansiedade dos pais nos filhos. Você não consegue mais, você não está percebendo, mas a tua neura está passando para os teus filhos. E que vai reproduzir isso nos netos. E aí o camarada que é o pai que é virado no dinheiro está fazendo do moleque um moleque também mercenário, e o filho está virando, o neto está virando mercenário junto, e é uma briga, porque não, eu sou igual ao meu pai, a gente tinha orgulho de dizer assim, meu pai era um homem trabalhador e eu sou igual a ele. A gente tem esse orgulho, né? E aí assim, a gente olhou para os nossos pais, que literalmente se mataram para construir coisas. Eu não estou querendo dizer que isso é ruim, queridos, mas estou querendo dizer que eu olho, por exemplo, para o meu pai, e eu vejo que, em nome de pagar as contas, ele negligenciou muitos momentos em família. E aí hoje eu vejo meu pai dizendo, eu preciso desacelerar, porque eu perdi muita coisa em nome de pagar contas, só que até hoje os boletos estão vindo. E eu perdi momentos, mas o boleto vem. A Sabesp vai mandar o boleto, a Enel vai mandar o boleto. Queridos, o boleto sempre vai ter. E aí, os nossos filhos já estão vivendo nesse ritmo frenético de família, é sempre o segundo ponto. E aí sabe qual é o problema? Porque a gente está vendo pessoas e mais pessoas que estão buscando e não encontrando nada. A gente vive uma geração de gente que está consumindo e não está construindo literalmente nada. Sabe por quê? Fumaça demais. Fumaça demais. Quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos aqui, nesse período de pandemia, se sentiram pesados?
literalmente pesados, o corpo pesou, você sentiu peso no ombro. Quantos de vocês aqui se sentiram inquietos nesse tempo? Quantos de vocês aqui passaram dias de tristeza profundo? Quantos de vocês sentiram um cansaço mesmo sem ter feito nada no dia? Ou talvez alguns de vocês aqui sentiram um medo que não conseguem nem explicar, mas passaram por um medo tão profundo nesse período que acordava e não sabia nem o porquê. Eu passei por uma situação como essa, de acordar num dia e meu coração está acelerado. Eu creio que eu tive quase uma crise de ansiedade. Eu não tenho problema em dizer isso aqui para vocês. Eu sou humano como qualquer outro ser humano. E aí naquele momento eu senti, eu não sei porquê, eu estava com medo, mas acordei assim. E eu liguei para o meu psicólogo. Tenho psicólogo? Pô, pastor tem psicólogo? Tenho psicólogo também. Todo mundo precisa de um, ninguém é Superman. E aí ele falou, respira, se acalma, não tem nada. Depois eu fui reorganizando as ideias, mas todos nós passamos por crise de ansiedade aqui nesse período. A nossa alma está inquieta. O problema é que a nossa alma está sempre procurando algo, mas às vezes a gente nunca encontra. A gente está estressado em tudo, ou até mesmo interessado em tudo, mas nunca satisfeito com nada. Interessado em tudo, mas nunca satisfeito com nada. Sabia que nós somos o país mais ansioso do mundo? É o Brasil. País mais ansioso do mundo. Olha só o que Eclesiastes 2:23 diz para a gente. Eu já estou terminando já, queridos. Que eu estou estimulando muita coisa aqui, mas eu não estou aqui para ser o mensageiro do Apocalipse. De chegar e fomentar aqui que a gente é assim, que a gente é assado e sem um desfecho da parte de Deus. Eu tenho certeza que o que está vindo aqui para esses próximos pontos aqui, mesmo sendo breves, eu tenho certeza que vai mudar muita coisa no teu coração, na tua vida. Eclesiastes 2, versículos 22 e 23 diz assim: que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade que trabalha debaixo do sol? Durante toda a vida seu trabalho passa de dor e tristeza, mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Quantos de nós aqui já tentaram deitar e não desligou a cabeça? A mente não desligou. Você deitou, mas não desliga. Você não apaga, você não consegue dormir. O tempo inteiro nós estamos sendo bombardeados por informações tóxicas, desilusões, e que nos enfiam literalmente no deserto. Mas o que eu amo na palavra de Deus é que nunca nos deixa vazios no sentido e propósito. Já logo no início, a gente tem algo da parte de Deus que é muito precioso, que é, por exemplo, Gênesis 2:7, que é um pecado a gente só usar isso aqui para falar sobre casamentos. Mas o texto diz: e se formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E aí logo depois ele vira e diz: não é bom que o homem esteja só. E aí a gente pega e usa esse texto para falar sobre o quê? Sobre casamento. Mas isso é um pecado. O que eu percebo que quando ele diz, não é bom que esse homem criado do pó esteja só, ele precisa viver em comunidade. E ele precisa desfrutar de um negócio chamado comunhão. A Trindade é uma comunhão perfeita. Deus é um Deus trino. Deus não é um Deus sozinho, é o Pai, o Filho e o Espírito. 3 se formam em um, como nós cantamos aqui hoje. E esse é um modelo saudável de viver a vida, viver em comunidade, viver em relação, viver em comunhão. Presta atenção nisso, comunhão não é uma interação que a gente escolhe ter ou não. Comunhão é a nossa responsabilidade frente ao mundo fraturado. Comunhão não é opção, comunhão é responsabilidade. Deus nos criou para viver assim. Você não é para estar sozinho. Sabe por que nós estamos enfrentando esse monte de fumaça, esse monte de angústia? Porque cada um de nós sempre vive na função do eu sou o indivíduo. E aí eu digo, a minha vida só interessa a mim, da minha vida cuido eu, da minha vida responsabilidade minha, ninguém tem nada a ver com isso. Mas a comunhão, a relação aqui que Jesus está nos propondo é que o teu problema é meu problema sim. A tua espiritualidade é minha espiritualidade também. No mundo do indivíduo que tem direitos e deveres, a gente só fica no que é meu direito. E aí a gente vive um individualismo que é o mal, que o conceito de indivíduo,
da pós-modernidade nos trouxe. Mas o modelo cristão não é de indivíduo. O modelo cristão é de comunhão, é de comunidade. E a gente está se matando, a gente não está conseguindo lidar com os nossos problemas, porque nós estamos indo para desertos. Mas Deus não nos criou para desertos, Deus nos criou para comunhão. Ele está dizendo, olhe para mim, você foi criado à minha semelhança, e eu não sou semelhante a um, eu sou um nós. Eu sou comunhão, eu sou 3 em 1, você não é para estar sozinho. Por isso que quando alguém está sozinho, é morte, mas quando está junto, é vida. Amém? Vocês estão entendendo isso? Aonde estou querendo chegar? Uma sociedade que nos divide. Irmãos, todo pensamento que um dia você for postar que vai dividir, não poste. Poste aquilo que vai unir. Amém? Aí teve gente que não deu amém porque sabe, pegou lá no calo, hein? Agora apertou aqui, hein, pastor? Se você vai postar algo que vai destruir a comunhão, não seja alguém irresponsável. Responsável é aquele que zela pela comunhão, irresponsável é aquele que destrói ela. Lembre sempre disso. Amém? Forte, né, pastor? Forte, é forte, mas é da parte de Deus para nós. Comunhão cura, abraços curas, palavras do tipo, eu te amo, curam também. Amém? Vocês creem nisso? E é na comunhão da relação que a gente vive isso. É o modelo de jeito de se viver a vida. É na comunhão, é na vida comunitária. Não é bom que você esteja só. Você e eu precisamos de conexões saudáveis. Se você está assistindo a gente por essa transmissão, eu quero conversar com você também. Deixa aí o teu contato, chama a gente no privado. Eu quero conversar com você. Não é bom que você esteja só. Não foi criado para isso. Não é o plano de Deus. Eu sempre digo isso aqui. A dor é inevitável, mas sofrer sozinho é a pior coisa que existe. Sofrer a gente vai sofrer. Sofrer sozinho é a pior dor humana. E Deus não nos criou para sofrer sozinhos. Se você zela pela comunhão, lembre sempre disso, do corpo, você é responsável. Não só pela sua vida, mas como estimular isso na vida do outro. Não, eu zelo pela comunhão, pastor. Mas aí cada um faz a sua parte, né? Você não entendeu nada do que eu falei até agora. Você é o responsável, então você também puxa o outro que não está nisso. Por isso que eu odeio essas igrejas que são centrais. Eu odeio muito forte. Eu não gosto desse modelo. Tem que medir, né, essas palavras. É que eu fico animado. Mas eu não gosto desse tipo de modelo de igreja que é centralizado em uma pessoa. Por isso que eu sempre digo aqui, é tudo sobre Jesus. Porque aqui quem pastoreia não é o pastor. É uma comunidade de gente que está vivendo comunhão, que se pastoreia e se cuida mutuamente. Porque a gente se ama. E a gente entendeu que a vida comunitária é uma vida de comunhão. É uma vida de relação, é uma vida de conexões saudáveis. Por isso que tem gente ainda que está achando que pequeno grupo é a programação da igreja. Vocês nunca vão me ouvir dizendo isso. Olha, tem a programação dos pequenos grupos. PG não é programação, PG é comunhão. PG é discipulado, PG é compartilhar do coração. PG é compartilhar da vida. Se você não participa, você precisa começar a participar de um. Partilhar a vida, partilhar amor, partilhar a dor, partilhar o sofrimento. É para isso que nós estamos aqui, em comunidade. A tua espiritualidade é da minha conta, sim, irmão. Amém? A tua espiritualidade é da minha conta. E a minha espiritualidade é da tua conta também. Olha que o Salmo 62, versículo 1, já acabando. A minha alma encontra descanso somente em ti, a minha salvação vem dele. Então, eu falei sobre a comunhão, que é um aspecto central para que a gente possa lidar com essas crises de ansiedade e tudo. Mas algo que sempre vai ser o primeiro, o foco é que nenhuma pessoa ou nenhuma experiência, nenhum sonho, nada vai poder te gerar senso de propósito se você não se descansar em Deus. Encontrar deleite, repouso e prazer em Deus. Presta atenção nisso aqui. Eu não estou querendo saber se você decorou salmos. Eu não quero saber quantas vezes você leu a Bíblia, se você fez teologia, não. Existe uma grande diferença entre conhecimento e conhecer a Deus. Eu não estou falando sobre ter conhecimento da parte de Deus. Eu estou falando sobre conhecer a Jesus de verdade. Quando você ouvir esse nome, Jesus, o seu coração entra num estado de gozo e alegria e paz, porque você sabe que não existe nome acima de outro nome senão esse. Por isso que eu gosto daquela música que diz, só de ouvir tua voz. Já viram essa música? Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
só de ouvir tua voz. Quando a gente ouve a voz de Jesus, o nosso coração vai dizendo, opa, aqui é caminho de vida. A alegria vai entrando. Meu coração está se enchendo de paz. Não é misticismo, é espiritualidade, porque as palavras que saem da boca de Jesus foi as mesmas palavras, ou o mesmo sopro que veio e te deu a vida. Vem a vida. O mesmo sopro que te deu vida, que você pode fazer, é aquele que diz, eu sou contigo, você é meu filho amado. Gera paz, gera propósito, gera vida. Olha só o que Agostinho fala. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e a nossa alma anda inquieta, enquanto não descansa em ti. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e a nossa alma anda inquieta, enquanto não descansa em ti. Então, eu não preciso mais passar no psiquiatra. Não, não é isso. Você precisa passar no seu psiquiatra, precisa ter o teu terapeuta. Porque às vezes você tem algum problema que você precisa corrigir quimicamente, literalmente, fazendo uso de um medicamento para que você possa viver bem. Para que você possa estar com o seu funcionamento físico ok. Mas uma coisa que os remédios não fazem é conexões por você. Os remédios vão colocar o teu humor, a tua saúde, o teu físico no lugar que ele deve estar. Mas as conexões, quem faz é você. E hoje é dia de fazer conexões saudáveis. Hoje é dia de escolher o que você vai começar a inalar daqui para frente. Que tipo de pessoa que você vai ser. Desde o início dessa série de mensagens eu estou falando. Tem gente tomando as mesmas atitudes que tomava antes da pandemia e quer ter resultados diferentes. Não dá para a gente fazer do mesmo jeito como a gente fazia antes da pandemia e querer ter resultados positivos. Isso não é lógico. Racionalmente isso é, desculpa a expressão, burrice. Não dá. A gente precisa mudar para ter novos horizontes, novas conexões, respirar literalmente novos ares, novas escolhas, novas conexões. Se você fazer desse jeito, irmão, não faça mais, faça de um jeito novo. Amém? Se você tentou conseguir, até hoje você tentou prosseguir dessa forma, não deu certo, não continue insistindo nisso. Crie uma nova saída, crie um novo hábito, crie uma nova rotina, crie um novo jeito, porque eu tenho certeza que você vai ver novos resultados. Amém? Vocês creem nisso? Terminando, quero ler esse texto e grava esse texto aí. Salmo 131, versículo 2 e 3. Esse texto aqui é para quando você se vê em desespero, meu irmão. Quando você passar por uma crise de ansiedade profunda. Quando você passar por uma crise existencial pesada. Esse texto tem que vir ao seu coração. É o texto que vem para o meu coração. É o texto que eu leio. E diz assim: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada pela sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. A Bíblia nos compara, irmãos, como bebês desesperados. Você já viu um bebê com fome? Qual é a única coisa que qual a única pessoa que o bebê com fome quer ver na sua frente? A sua mãe. Se você colocar a tia, resolve? Colocar a avó? Provavelmente não. Colocar o irmão? Tem coisas que só a mãe resolve. E a Bíblia diz que a gente é como essa criança. E só quando a gente está no colo da mãe algumas coisas resolve. Deus é como a nossa mãe. Só no colo do pai algumas coisas resolve. E você já viu que o texto aqui ele segue e diz: a minha alma é como essa criança. E aí depois que a criança é amamentada,
o que acontece com ela? Ela adormece. Ela pega o quê? No sono. De paz se enche aquele coração. Talvez você está buscando muitas coisas que jamais vão te conseguir corresponder. Porque a gente está chorando e aí a gente coloca uma música no YouTube. A gente tenta preencher o vazio existencial com trabalho e mais trabalho. A gente tenta preencher alguns vazios da nossa vida com uma pessoa, com um dom, com dinheiro, com carro, com ministério, com sexo, com a bebida. Só que só o leite da mãe é capaz de fazer a criança dormir. O que você tem inalado? Aonde você tem buscado descanso? Aquietar o nosso coração, só as palavras de Jesus. Nada vai gerar senso de propósito e paz para você. Quando nós conectamos com Deus, a gente deixa de viver solidão e começa a viver solitude. Solidão me isola, solitude me conecta. Solidão me tranca no quarto, solitude me dá forças para sair do quarto. Solidão gera desespero, solitude com Deus me traz a certeza de que eu sou amada e eu sou amado por Jesus. É tempo da gente regenerar e aquilo que era solidão começar a virar solitude com Deus. E aonde eram desertos, deixar Jesus começar a fazer ali jardins. Começar a vida ali ganhar. E tem uma outra coisa também, que depois que você amamenta o bebê e ele pega no sono, você pode estourar um rojão do lado dele que ele não acorda. Sabe por quê? Está em paz. E quando o nosso coração se encontra com aquilo que Jesus tem para nós como proposta de vida, pode explodir um rojão do lado, a gente continua dormindo, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é fiel para me guardar até o dia final. Ele vai te guardar. E o diabo vai vir, vai ter áudio no WhatsApp, vai ter aquela mensagem, vai vir o fulano de tal te dar aquela notícia, vai acontecer de você passar por um corte na empresa e você vai conseguir se manter em paz. Porque você está cheio, está conectado, está em comunhão, está vivendo em comunidade, e Deus há de nos sustentar. E teve gente que provou isso aqui, não é jogando na cara de ninguém não, mas teve gente que falou, e agora o que será de mim? E Deus levantou pessoas aqui para doar cesta básica, quase 2 toneladas de alimento. Gente que olhou e falou assim, eu creio que Deus vai me sustentar, e o sustento veio. Gente que 2, 3 da família perderam o emprego, e Deus sustentou. Não teve espaço para ansiedade e para o medo, porque Jesus veio e sustentou, explodiu o rojão e a criança continuou dormindo. Isso daí, queridos, não tem fórmula, isso aqui não se compra, isso aqui só se vivencia. Comunhão não se cria, comunhão se vivencia. Então, queridos, ao contrário do que a psicologia diz, e aqui a gente contraria a psicologia, Deus não é um tipo de fuga da vida real que nós precisamos para aguentar a vida. Deus é a nossa definição de porto seguro, não é a fuga da realidade. Nele é o jeito saudável de se viver a vida. Ele é a própria vida. Por isso eu vou pedir para que você feche os teus olhos agora. E eu queria fazer um exercício com você. Para que a cura da parte de Deus comece hoje na sua vida. Gente que precisa de uma palavra, talvez seja o teu caso. Talvez você precise de ânimo para gerar vida aí dentro. Talvez você está assistindo pela internet, você está sem igreja. Talvez seja a oportunidade hoje que Deus está te dando de você ter uma família. De você ter gente te acompanhando, de ter um pastor te pastoreando, de uma galera te acompanhando. Talvez seja hoje, talvez você já esteja aqui na igreja, mas talvez seja o momento de Deus falar assim, você precisa abrir isso para alguém, você precisa compartilhar o que está no teu coração. Talvez alguns de nós aqui sofreram um abuso, seja ele sexual, seja um abuso religioso, seja um abuso de violência física, doméstica.
Talvez alguns de vocês aqui sofreram abusos com palavras. Alguns de vocês estão sofrendo crises de ansiedade profundas. Um medo que não se sabe de onde que vem, mas que chega no meio-dia e assola e está destruindo os teus sonhos. Você parou de sonhar. Está isolado no meio desse isolamento. E hoje a palavra de Jesus é: sai do deserto. Sai desse isolamento, não do isolamento social. Sai desse isolamento que você se colocou. E agora eu quero, enquanto você está com o seu olho fechado aí agora, eu quero ler algo. Mas eu queria ler isso aqui que Jesus está falando para nós. Mas eu queria que você, ao escutar isso da minha boca, que você imaginasse Jesus falando isso frente a frente para você. Eu queria te pedir que você fizesse isso aqui agora. Que você fechasse os teus olhos, você que está aí na tua casa também, e imaginasse Jesus na sua frente agora, frente a frente com Ele. E você ouvisse essas palavras para você: venha a mim, você mesmo, que está cansado e sobrecarregado, pois eu lhe darei descanso. Pois o meu jugo você vai aprender, pois eu sou gentil e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Eu sou Jesus. Eu vou ler de novo para você, continue com seus olhos fechados. Jesus falando com você hoje nessa noite: venha a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, que está pesado, que já está com dor no ombro de carregar tanta coisa, tanta bagagem, tanta história, tanto medo, tantos sonhos frustrados. Você está cansado e sobrecarregado de levar essa vida que você vem levando, e eu lhe darei descanso. Leve ao meu jugo e você vai aprender comigo como que é, pois eu sou gentil nas palavras e o meu coração é humilde. Eu vou te ensinar a ser também. E nesse processo você encontrará descanso para a sua alma. Isso é Jesus em Mateus 11, versículo 28 e 29. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado porque nós um dia nos encontramos contigo e nós conhecemos o amor como ele de fato é. Mas eu digo isso por mim, eu sou teimoso demais. E nas idas e vindas da vida, a gente tenta suprir o anseio do nosso coração com tantas coisas que nós vamos assimilando para a nossa história. E quando nós nos vemos, nós estamos assim igual Elias, desconectados da vida. Encostamos debaixo de uma árvore e não queremos dormir e não acordar mais. E se pudéssemos às vezes te pedir: Deus, nos leva, porque está tão difícil a vida, que seria melhor ir embora. Mas o Senhor nunca sonhou isso para nós. Tu és um Deus de vivos e não de mortos. Tu és um Deus que veio a este mundo para nos ensinar e nos dar uma vida e vida plena e uma vida abundante aqui. Não das riquezas desse mundo, mas uma vida de propósito, uma vida de sentido, uma vida onde o jugo e o fardo é leve e é suave, porque o Senhor nos carrega.
castigo que está sobre ti nos traz paz. E nós não precisamos mais fazer coisas para ter o teu amor, ter o teu carinho, ter os teus afetos colocados sobre nós. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios para que tu olhes para nós. Tudo já foi feito, tudo já foi pago, todo preço, toda maldição, todo medo, todo rancor, todo ódio já foi derramado sobre aquela cruz. E não tem mais por que nós vivemos debaixo disso, da opressão, do medo e da morte. Nós vivemos, ó Pai, e queremos desfrutar do poder da tua ressurreição. E se tu és a ressurreição e a vida, o meu desejo, ó Pai, é que os meus irmãos aqui em suas casas possam aprender a desfrutar da vida, descansando em Ti e repousando sobre o Teu jugo e sobre o Teu fardo, e desfrutando cada vez mais do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua bondade. Nós oramos, ó Pai, pelos nossos irmãos que lidam com essa doença, com a depressão. A nossa oração é que eles sejam fortes, renovados por Ti, e que não venham desistir. Que saibam que tem gente orando por você, que tem gente aqui para te ouvir, que tem gente que se importa com você, e que a sua vida é preciosa demais. Oramos pela família de tantas pessoas que têm pessoas com essa doença. Que essas famílias sejam revigoradas e que tenham sabedoria no trato, no falar. Que venham ser guiadas e que venham ser instrumentos. E que aquele que está passando pela dor possa se encontrar com Jesus dentro da sua casa. Seja pela vida do irmão, seja a vida da esposa, do esposo, da mãe, do pai. Que essas pessoas encontrem com Jesus no café da manhã. Que essas pessoas se encontrem com Jesus na sala, no quarto, numa conversa, num abraço, num cuidado, num carinho, num cafuné. Que possam saber que são amadas por Ti. Nós oramos também por todas as pessoas aqui que lidaram com algum momento nessa pandemia, com crises de ansiedade, com tristezas profundas, dores na alma. De gente que carrega um abuso na sua história, gente travado pelo medo, gente que se sente desprezada pela vida, gente que se sente abandonada por Deus. Que hoje seja um regenerar nessas histórias, que seja tempo de viver o novo, de viver novas realidades, de novas escolhas, de um novo momento, porque novidade de vida Tu tens para nós. Que o Senhor gere vida dentro dos nossos corações, a partir daquilo que nós conversamos hoje. É isso que nós Te pedimos e oramos, em nome santo de Jesus. Amém.